Esse texto de Romanos, esse trecho da palavra, não é? Aqui no livro de Romanos, é um trecho, uma parte da palavra que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para vivermos atentamente isso que a palavra do Senhor nos diz. Nessa noite eu quero discorrer com os irmãos a respeito desse texto. E que em nome de Jesus o Senhor nos dê graça para que essa palavra ela entre nos nossos corações. E ela produza frutos e ela nos faça experimentar do seu cuidado, nos faça experimentar das suas promessas em nome de Jesus. Eu quero ler novamente o versículo que nós lemos, 28. E a palavra do Senhor diz assim: e sabemos que todas as coisas, amados, parece redundante quando nós dizemos que todas as coisas são todas as coisas. Porque muitas vezes, quando nós falamos a respeito de todas as coisas, nós queremos colocar algumas coisas à parte, nós queremos colocar algumas coisas de lado, nós não queremos enxergar e entender que quando a palavra de Deus fala tudo e de todo, a palavra está falando exatamente isso. Todas as coisas contribuem juntamente. Todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas más, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, sejam elas desejadas ou indesejadas. Todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem. Para o bem. Mas, amados, é importante nós entendermos esse versículo, porque o Senhor, Ele sempre é completo naquilo que Ele traz para nós. Veja que o Senhor está dizendo aqui na sua palavra. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Mas não é para o bem de todos. Não. É para o bem, primeiro, daqueles que amam a Deus. Ontem nós trouxemos uma palavra a respeito do amor a Deus. Quando o Senhor lá em Deuteronômio, Ele dá uma ordem, que nós devemos amar ao Senhor. Amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa sabedoria, com tudo que nós somos, de todo o nosso coração. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, nós temos vivido um tempo em que, quando nós falamos a respeito de amor, a palavra amor, ela tem sido muito vulgarizada. A palavra amor, ela tem sido muito tratada de uma forma muito leviana. E eu gostaria de abrir a palavra do Senhor lá em Coríntios, quando a palavra nos fala a respeito do amor. Coríntios 13. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Quando nós lemos no versículo 4 a respeito desse amor. A respeito daqueles que amam a Deus. Nós, amados, quando nós imaginamos, quando nós buscamos entendimento, quando nós buscamos compreender o amor de Deus para conosco, nós vemos um amor puro, um amor completo, um amor incondicional. E todos nós desejamos ser amados com esse amor. Nós desejamos tanto ser amados com esse amor, que muitas vezes esse é o amor que nós queremos que o nosso cônjuge nos ame. Muitas vezes esse é o amor que nós queremos que os nossos filhos nos amem, que os nossos pais nos amem. Um amor puro e perfeito, como é o amor de Deus.
Mas muitas vezes nós precisamos nos lembrar que para nós, esse amor é um amor que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a amar com esse amor. Nós precisamos aprender a respeito desse amor. E a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, diz o que para nós a respeito do amor? Diz que primeiro, o amor, ele é sofredor. Amados, quando nós falamos a respeito de amar alguém, o que nós não queremos é sofrimento. Nós não queremos sofrer. Na verdade, o entendimento que nos é pregado muitas vezes a respeito de amor, é que o amor é um sentimento que nos livra do sofrimento. Talvez o ser amado, não é? Ser amado por alguém, nos coloque mesmo numa posição de descanso, numa posição de segurança, numa posição de não sofrermos. Porque alguém nos ama, ela quer nos livrar de sofrer. Amém. Mas quando nós entendemos que nós precisamos amar, e que o amor precisa nascer em nós para que nós possamos expressar esse sentimento, ter esse sentimento, nós precisamos entender que o amor, ele é sofredor. O amor, ele é benigno. Amados, o amor, ele faz bem. O amor, ele não pode fazer mal. O amor, ele é benigno. O amor, ele não é invejoso. Como pode um amor ser invejoso? É aquele amor que diz assim, olha, eu quero ser amado como o outro é amado. Ou eu quero amar como o outro ama. Eu quero amar como o outro faz. Eu quero fazer as mesmas coisas que o outro faz porque ele ama. O amor, ele não se vangloria. E ele não se envaidece. Mas veja, amados, que o que eu quero falar nessa noite é nós nos desprendermos do sentimento de querer ser amado e nos colocarmos numa posição de amar. Nós amarmos com esse amor. Um amor que não se comporta indecentemente, que não busca os seus interesses, que não se irrita facilmente, que não pensa mal. Um amor que não se regozija com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. O amor que sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas e suporta todas as coisas. O amor que nunca falha. Amados, quando o Senhor, ele fala aqui na sua palavra, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É desse amor que o Senhor está falando. Daqueles que amam ao Senhor com esse amor. Um amor que não se vangloria. Sabe? Aquele amor que diz assim, claro que Deus me ama, também eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que ama ao Senhor. Eu sou uma pessoa que busca ao Senhor com graça. Sabe, como se fosse aqueles fariseus, não é? Que Jesus falava a respeito deles, que ficavam orando, gritando em voz alta, para que as outras pessoas pudessem dar a eles uma glória terrena. Amados, nós todos queremos viver essa palavra, de que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Mas nós precisamos sempre nos lembrar que essa palavra, ela é reservada para um grupo de pessoas, não é para todas as pessoas. Essa palavra, ela é reservada para aqueles que amam a Deus. Mas amam a Deus como? Ah, eu amo a Deus do meu jeito. Não, amados. Nós precisamos amar ao Senhor com o amor que Ele nos amou, que é o amor lá de 1 Coríntios capítulo 13. Um amor que não se ensoberbece, um amor que não falha, um amor que não
não folga com a iniquidade, um amor que não jura falsamente. Esse é o amor que nós precisamos amar. E depois diz assim: daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Amados, nós cremos e entendemos que a palavra do Senhor nos ensina que todos nós, sejamos nós cristãos ou não cristãos, sejamos nós crentes, ou sejam os ateus, sejam aqueles que conhecem ao Senhor e o têm como Senhor das suas vidas ou não. O Senhor Jesus, Ele morreu por todos nós. O Senhor Jesus deu a sua vida por todos nós. Mas a palavra do Senhor fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito, de acordo com o seu propósito. Como você tem sido chamado? Amados, muitas vezes nós vemos que quantas pessoas que dizem amar ao Senhor, que dizem ter o Senhor como Senhor das suas vidas, mas não conhecem e não vivem o propósito que o Senhor determinou para elas. Não vivem o propósito determinado por Deus para a sua vida. Vivem ao vento, vivem sem direção, vivem sem saber aonde vão chegar. E tem um ditado que diz assim, né? Para aquele que não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Mas quando nós falamos a respeito da nossa vida espiritual, amados, nós sabemos que só existem 2 lugares onde se pode chegar. Que é o céu ou é o inferno. Então aquele que não sabe aonde quer chegar e que corre o risco daquele lugar que qualquer lugar serve, nós sabemos que esse lugar não se chama céu. Esse lugar não se chama morada do Senhor. Por isso, amados, nós precisamos buscar do Senhor, buscar viver o propósito do Senhor. Esse trecho, esse texto aqui de Romanos, ele é maravilhoso. Ele é um texto que nos traz muitas promessas. E para os nossos dias, elas são essenciais. Que nós vivamos essas palavras. Que nós vivamos essa promessa. É essencial que a nossa fé esteja firmada aqui na palavra de Deus. Mas quantas pessoas se frustram? Se frustram porque não estão vendo essa palavra se cumprir nas suas vidas. Mas, amados, nessa noite eu quero chamar, antes de continuar lendo esse texto, eu quero continuar insistindo nisso. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me lembro de muitas vezes ouvir a pastora Neuza dizer assim: quando alguma coisa dá errado, quando a minha oração não está sendo atendida, eu oro ao Senhor e digo: Senhor, onde eu tenho errado? Onde eu tenho falhado? Porque eu sei que o Senhor não falha. E essa é uma oração, amados, que nós precisamos fazer todos os dias. Essa é uma pergunta que nós precisamos repeti-la constantemente. Se todas as coisas não estão contribuindo para o meu bem, será que a palavra do Senhor mudou? Será que Deus mudou? Será que o Senhor desistiu de cumprir a sua palavra? Não, amados. A questão é que a palavra do Senhor, ela é firme. E ela é única. E ela não volta 1 centímetro, 1 milímetro atrás. O que a palavra do Senhor diz é que todas as coisas contribuem juntamente
para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero até me corrigir, amados, porque eu estou falando e daqueles. Eu não sei na sua versão, na minha versão, o que tem é uma vírgula. Mas o que a palavra do Senhor quer dizer é que aqueles que amam a Deus são aqueles que são chamados pelo seu propósito. São pessoas que amam a Deus e por isso estão vivendo o propósito de Deus para as suas vidas. Que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor faça com que esse amor verdadeiro, sincero, esse amor como Ele nos ensina na sua palavra, esse amor esteja em nós por Deus. Nos nossos dias, amados, nós cantamos muito. O Senhor me ama, o Senhor me ama, o Senhor me amou, o Senhor me amará. Sim, é verdade. Mas toda a ação que o Senhor poderia fazer para nos salvar, para nos transformar, através do seu amor, Ele já fez. Se você já foi alcançado pelo amor do Senhor, se a palavra do Senhor lá de João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você já foi alcançado por essa palavra, você já foi alcançado por essa verdade. Eu quero dizer para você, amado, tudo mais depende de nós amarmos ao Senhor. Porque o Senhor, Ele nos amou primeiro. A palavra do Senhor diz isso. O Senhor nos amou primeiro. Mas a outra parte do versículo também tem que ser uma verdade. Que agora nós o amamos. Aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Aqueles que receberam desse amor. E que hoje escolheram amar ao Senhor sobre todas as coisas. Com a sua força, com o seu entendimento, com o seu coração. Precisam buscar viver o propósito do Senhor, amados. Nós precisamos viver o propósito do Senhor. Aí o versículo 29 diz assim: para quem Ele conheceu antes, Ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que Ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. De quem que a palavra do Senhor está falando aqui? De toda a humanidade? Não. Não é de toda a humanidade. A palavra do Senhor está falando daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito, que são chamados segundo o seu propósito. Para esses o Senhor conheceu antes e fez de Jesus o primogênito destes, dentre muitos irmãos. Além disso, aos que Ele predestinou, e estes também o chamou, e aos que Ele chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amados, quem são estes a quem o Senhor predestinou? Aí sim nós podemos dizer que o Senhor chamou a toda a humanidade. Jesus morreu por todos. O Pai amou o mundo todo. Mas existem aqueles que aceitaram o chamado, que aceitaram o propósito, que trouxeram para as suas vidas o amar a Deus. E que hoje podem viver essa palavra. Aqueles que amam ao Senhor e que vivem o seu propósito, eles podem dizer e proclamar o que diz o versículo 31. Esse versículo diz assim: o que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós?
Veja bem, amados, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. O bem de quem? Daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Se você é esse que ama a Deus e que tem vivido o propósito de Deus, o que é que nós diremos acerca de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Amados, veja que aqui, através de Paulo, o Senhor está nos falando a respeito de todas as coisas. De todas as coisas. De todas. Se o Senhor nosso Deus, Ele já entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, Ele não nos daria todas as coisas? O que é difícil demais para Deus? Para Deus que entregou o seu único Filho em nosso favor, que não merecemos nada. O que é difícil demais para o nosso Deus? Mas veja, que existe um princípio. O princípio, amados, é amar a Deus. Essa é uma promessa para aqueles que amam a Deus. Versículo 33. Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. E quem é que o condenará? É Cristo que morreu. Sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados, quem nos condenará? Se amamos ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vida, quem nos condenará? Se é Ele quem nos justifica. Quem é que nos condenará se Jesus está à direita de Deus e intercede por nós? Se amamos ao Senhor, fugimos do pecado. Se amamos ao Senhor, resistimos ao diabo. Se amamos ao Senhor, não nos submetemos à nossa carne. Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Amados, quando nós somos amados, e eu quero trazer isso até para o nosso amor humano. Por exemplo, você tem uma pessoa muito querida, um amigo, um grande amigo. E você é amado por esse amigo. Esse amigo tem muito carinho por você, tem muita admiração por você. Esse amigo, ele gosta muito de você. Talvez, se vocês, por exemplo, são amigos de trabalho, você sai da empresa e o tempo vai passando e talvez você até se esqueça dessa pessoa. Essa pessoa que tinha tanta consideração por você, tanto carinho por você, talvez você se esqueça dela. Talvez um dia você passe por ela na rua, por causa de ter passado muito tempo, e você nem a reconheça, porque era ela quem amava você, não era você quem a amava. E você se esquece. E você não tem necessidade daquele amor para viver, porque não é você quem ama, mas o contrário. Quando você tem uma pessoa muito querida, um amigo muito chegado, que você ama aquela pessoa, que você se preocupa, você se importa. Ainda que vocês não tenham mais um relacionamento do local de trabalho, ou da escola, ou da vizinhança. Passa o tempo. E quando você se encontra com aquela pessoa, é como se
não tivesse passado nem um dia, o amor continua sendo o mesmo. Por quê? Porque era você quem amava. Amados, quantas pessoas experimentaram ser amadas pelo Senhor, mas não amavam a Ele, e porque não amavam ao Senhor, se afastaram do relacionamento e não sentem falta. Sabe por quê, amados? Porque quando nós amamos, quando nós somos amados, é uma posição de conforto. Lembra que eu falei no início? Ser amado é estar confortável. Ser amado é estar protegido. Ser amado é estar guardado. Isso é ser amado. Mas como nós lemos a palavra, diz que o amor não. Amar é sofrer. Amar é cuidar. Amar é se entregar. Amar é se dispor a fazer. E aí nós sabemos quanto vale, quanto pesa esse amor. Aí nós entendemos. Não é difícil de dar um outro exemplo para os irmãos. Aqueles irmãos que têm filhos. Qual pai e mãe nunca disse para o seu filho assim: um dia você terá um filho? E aí você vai saber quanto dói. Aí você vai saber. Não é verdade? É verdade mesmo. Porque quando nós somos filhos e nós somos amados, é confortável, é tranquilo, é bom, irmãos. Mas quando nós nos tornamos pais, e aí nós mudamos de posição, de ser amados para amar. Porque, amados, você pode até amar o seu filho. Isso não significa que seu filho te ama. Por isso o amor é sofredor. O amor ele é sofredor porque ele é o amor como Deus nos amou. O Senhor nos amou quando nós nem o conhecíamos, quando nós nem o amávamos, quando nós nem reconhecíamos o amor dele por nós. Nessa noite, amados, nós precisamos entender que se nós tivermos um relacionamento de ser amados pelo Senhor e de não amá-lo, se nós não amarmos ao Senhor, nós vamos nos acomodar nesse sentimento. E nós não vamos valorizar o relacionamento. Nós não vamos valorizar o relacionamento com Deus. E as promessas que são para aqueles que amam a Deus, não se cumprirão nas nossas vidas. A palavra do Senhor também nos diz, amados, que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Por que o amor de muitos se esfriaria? Porque se aumentar o pecado. O pecado, o amor e o pecado, eles não ocupam o mesmo lugar. Se o pecado aumenta, ele expulsa o amor. Se o amor aumenta, o amor a Deus aumenta, ele expulsa o pecado. Quanto mais eu amar ao Senhor, menos eu peco. Quanto mais eu pecar, é um sinal de que meu amor a Deus está diminuindo. É um termômetro. A questão, amados, é que muitas vezes nós estamos acostumados e vivemos isso muito forte nos nossos dias. A respeito de nós nos importarmos em muito amar e não ensinar a respeito. Os pais amam muito os seus filhos, mas não ensinam os seus filhos a amá-los. E isso nós transferimos no nosso relacionamento com Deus. Nós pensamos assim: Deus é meu pai, então meu pai ele tem que me amar. Mesmo que eu não ame a ele, ele tem que me amar. Amados,
É uma verdade, o Senhor, Ele nos ama incondicionalmente. Não é porque eu amo a Deus que Ele me ama. Ele me ama porque Ele me ama. Ele me ama porque eu sou obra dEle. Ele me ama. Mas, amados, as promessas, as bênçãos, muitas delas são reservadas apenas para aqueles que amam a Deus. Por exemplo, o sol é uma bênção. O sol ilumina, o sol aquece. O sol não brilha só na casa de quem ama a Deus. O sol brilha para todos. A chuva é uma bênção. Mas não chove só na casa de quem ama a Deus. Não, a chuva é uma bênção, o sol é uma bênção, que ela está sobre todos. Mas existem bênçãos que estão reservadas, não para aqueles a quem Deus ama, mas para aqueles que amam a Deus. E amados, nós sabemos que não necessariamente todo mundo que você ama você. Não necessariamente. Da mesma forma, não necessariamente o Senhor ama a todos e todos amam a Deus. Nós sabemos que isso não é verdade. O Senhor ama a todos, mas existem relacionamentos diferentes com aqueles que amam a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Amados, nós somos separados do amor de Cristo quando nós não o amamos. Aquele que não ama ao Senhor, quando chega a tribulação, quando chega a angústia, quando chega a perseguição ou a fome, a nudez, o perigo ou a espada, se não ama ao Senhor, o que faz? Foge, reclama, murmura, despreza, elege um outro Deus para si, porque não ama ao Senhor. Mas, amados, aqueles que amam ao Senhor, declaram o que está escrito aqui em Romanos 36. Como está escrito, por causa de ti, somos mortos todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vitoriosos, por causa, ou melhor, por meio daquele que nos amou. Amados, veja, todos os dias, por causa de Cristo, todos os dias, somos considerados como ovelhas ao matadouro. De fato, vivemos isso, irmãos? Ou será que nós, na verdade, o que nós queremos é não ser como ovelhas indo para o matadouro, mas nós queremos ser como ovelhinhas sendo levadas para o aprisco, onde tem comidinha, caminha fofinha, com o nosso pelo limpinho, cheirosinho. Ah, meus amados irmãos, nós somos sim cuidados por Deus. Nós somos sim, mas se nós ficarmos zelosos de nós mesmos e não entendermos que amar a Deus traz sim para nossa carne sofrimento, o sofrimento de dizer não, o sofrimento de não aceitar o pecado, de não nos submetermos às coisas que o diabo prepara para nós, de nos esforçarmos para não mentir, para não roubar, para não matar, para não desejar o que não nos pertence. Amados, nós precisamos viver isso, porque isso é manifestação do nosso amor a Deus. Amados, se nós amarmos a Deus,
nós amarmos a Deus, nós podemos declarar, assim como Paulo, no versículo 38, que ele diz assim: porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que esse amor esteja em nós. Que esse amor queime nos nossos corações. O Senhor Jesus diz na sua palavra: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Que em nome de Jesus, amados, haja em nós amor a Deus, de todo o nosso coração. Que nós amemos ao Senhor, sabendo que Jesus nos ensina o tipo de amor que Ele quer. Não é amar ao Senhor do meu jeito. Eu amo do meu jeito. Não é do nosso jeito, irmãos. Nós precisamos amar ao Senhor da forma como Ele quer ser amado. Nós precisamos servir ao Senhor da forma como Ele quer ser servido. Para isso nós precisamos ter relacionamento com Ele. Para isso nós precisamos estar junto com Ele. Para isso nós precisamos conhecer a Ele. Para isso nós precisamos caminhar com Ele. A palavra de Deus nos ensina que os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos. 3 anos, amados, 3 anos. E após Jesus haver morrido e ressuscitado, eles ainda tinham muitas dúvidas. Por isso o Senhor não os deixou órfãos e enviou o seu Espírito Santo. Espírito Santo que hoje em nome de Jesus também repousa sobre nós. Porque nós também, amados, não sabemos muitas coisas. A palavra do Senhor mesmo diz que muitas vezes nós não sabemos nem mesmo como orar. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a Te amar. Senhor, me ensina a amar a Ti como o Senhor quer ser amado. Porque existem promessas, existem benefícios que eu só vou receber se eu amar ao Senhor. Queridos, muitas vezes nós estamos tão preocupados em ensinar as pessoas a respeito de tantas coisas, mas que nós possamos nos preocupar em ensinar a amar. O texto que nós lemos ontem também falava a respeito de amar a Deus. E a palavra ali em Deuteronômio falava o que para nós? Que nós precisamos ensinar as pessoas a amar. Fala ali a respeito dos pais ensinar os filhos. Quando levantar, quando deitar, quando estiver assentado ou quando estiver caminhando. Atar a palavra do Senhor nas nossas mãos. Que ela esteja em nós como uma testeira. Que ela esteja marcando as nossas vidas. Amado, nessa noite eu quero te convidar a orar comigo. E que a sua oração, a minha oração seja: Senhor, me ensina a Te amar. Veja, amados, a promessa de Romanos capítulo 8, versículo 24. É uma promessa que quando Paulo ele declarou isso aqui, amado, nós estamos falando a respeito de um homem que por amor a Cristo sofreu açoites, sofreu naufrágios, sofreu perseguições, sofreu abandono. Um homem que sofreu prisões. E aí ele podia dizer: quem pode me separar do amor de Cristo? Se apesar de todas essas coisas, eu não desisto, eu não paro, nada pode me parar. O que Paulo está dizendo aqui é que independente do que acontecesse, ele não deixaria de amar ao Senhor. Que haja em nós, amados, esse mesmo sentimento. Porque a certeza que nós temos é que as lutas virão, os problemas virão, as perseguições virão. O Senhor Jesus nos deixou bem avisados: no mundo tereis aflições. Mas que lindo, amados, quando Ele diz para nós: mas vocês vão vencer porque eu venci. Sim,
O Senhor Jesus, Ele já venceu. E Ele nos ensinou o caminho da vitória. Quando Ele disse para nós assim: ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, de toda a tua força. E ama também o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o caminho, amados. Que nós, em nome de Jesus, possamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, faz eu sentir esse amor por ti. Senhor, me ensina como uma pessoa imperfeita pode amar com um amor tão grande. Somente através do teu Espírito Santo. Então, Senhor, ensina-nos nessa noite, para que possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor reservou para nós, em nome de Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.